Bom dia, meus queridos alunos. Professor Ítalo passando aqui para nós trabalharmos o tema da nossa aula de hoje, ok? Dia 26/10/2020, trabalhando a nossa formação cidadã sobre o tema poluição, né? Que é hoje muito abrangente, né? No nosso Brasil e no mundo. Então, vamos trabalhar sobre essa temática de hoje. Vejam que nós temos aqui duas imagens, né? Na primeira imagem, a gente observa, né, muito lixo nos rios, né, nas correntes, e também vemos indústrias, né, na segunda imagem, com vapor, muita poluição, né? Essa contaminação, gente, é a presença no ambiente de seres patogênicos que provocam doenças ou substâncias em concentração nociva ao ser humano. Praticamente, na primeira imagem, a gente sabe que é nociva ao ser humano, mas nós temos muitas biodiversidades, muitas espécies, né, que estão sendo, nesse momento, afetadas com essa poluição causada, né, pelo ser humano. E a poluição é uma alteração ecológica, uma mudança, né? Uma alteração em relação aos seres vivos, né? E também não é diferente provocada pelo ser humano, que prejudica direta ou indiretamente nosso bem-estar, como danos aos recursos naturais, como a água e o solo, e os impedimentos às atividades econômicas, como a pesca e a agricultura também. Então você vê aí que ela é muito abrangente, né, nessa temática aí da poluição, principalmente nessa segunda imagem que você vê, certo? Então, vejamos aí, ó, na nossa introdução, a definição de poluição é a liberação de radiações, vibrações, ruídos e substâncias ou agentes contaminadores de um ambiente, prejudicando os ecossistemas biológicos e os seres humanos, né? Os fatores que são causadores dessa poluição são as indústrias, né? O desenvolvimento, o crescimento arbitrário do número de indústrias e o crescimento da população humana, principalmente com o consumismo, né? Nós temos um consumismo desacerbado, né? De materiais, de objetos, né, de eletrodomésticos, mas muitas vezes a gente se preocupa onde é que está sendo colocado, onde é que está sendo descartado esse lixo, né? É uma grande preocupação. E as principais ações, né, antrópicas é essas atividades industriais, a agricultura, né, como é que está sendo a agricultura, como é que está sendo tratada essa questão, pecuária, mineração, queima dos combustíveis fósseis, né? Como é que está sendo, né, trabalhada e qual é a preocupação que essas ações, né, está trazendo, né, para a questão do efeito estufa. Então veja aqui, nós vamos observar que existe vários tipos de poluição. Tem a poluição da atmosfera, a hídrica, a do solo, a térmica, a sonora e visual, né? São essas as poluições, né, que serão tratadas no decorrer dessa aula, senão nas próximas a gente dá continuidade. Então vejamos aqui, ó, a distribuição dos poluentes, né, nas grandes metrópoles. Nós observamos aqui, ó, o monóxido de carbono, ele atinge essa área todinha, ó, de 66%, né? Os hidrocarbonetos são essa parte aqui, ó, 15,6%, né, que polui a nossa atmosfera. Os óxidos de nitrogênio, 14,4%, né, atinge essa parte. O material particulado, que é essa parte aqui, ó, 2,5%, né? E os óxidos de enxofre nós temos aqui 1,5%.
Então aqui são dados, né, estatísticos desses poluentes, né, nas grandes capitais. No Protocolo de Quioto de 1997, foi estabelecida uma conferência, que é o chamado Comércio de Emissões, onde os países em desenvolvimento com emissões abaixo do permitido podem vender suas cotas de emissão aos países industrializados, que podem também trocar por plantações de florestas nesses países em desenvolvimento como sumidouros de carbonos, né? Então, veja aí, ó, os Estados Unidos, o maior poluidor do planeta, né, alegando prejuízo no setor industrial, não aderiu a esse protocolo, né? Então, é aí essa preocupação, né, desde 1997 com esse protocolo, já foi uma grande preocupação sobre o fato que está acontecendo, né, com o Brasil e o mundo, diante dessas situações. A destruição é uma das grandes preocupações, como eu falei anteriormente, na questão da camada de ozônio, né? O ozônio O3 está situado na atmosfera entre 11 e 50 km de altitude. O ozônio forma-se a partir do oxigênio, do gás oxigênio, né, o O2, a substância. A camada de ozônio filtra a radiação ultravioleta proveniente do Sol. Esses raios possuem alto potencial mutagênico, sendo considerados fatores desencadeadores de câncer, principalmente o de pele. Como vocês sabem, muitas substâncias químicas soltas no meio ambiente, com o índice de radiação solar, ele pode refletir, né, sobre uma radiação filtrada, uma radiação maior, ultravioleta, né, que pode compactuar tanto com a questão da poluição do solo, né, como a poluição do ar. O uso do gás, que é o chamado CFC, em refrigeradores, sprays, aerosóis, tem contribuído para a destruição da camada. Para vocês tomarem conhecimento que o próprio aerosol, que é o mesmo, se vocês não conhecem, é o famoso depósito que contém a substância química com uma parte líquida que você dispersa por meio de vapor, né, no meio ambiente. Então isso ele acarreta de qualquer forma poluição, né, na camada de ozônio. Dentre outros, né, os refrigeradores também eles liberam, né, essa substância, que é o gás CFC. Falando aqui da nossa poluição de solo, que é uma das grandes preocupações, né, principalmente nas áreas rurais, né, como é que está sendo tratado a questão do solo. Lendo aqui essa informação, a presença do solo de elementos químicos em excesso, como o lixo que o homem produz, afeta diretamente os seres vivos e interfere na cadeia alimentar. Aí nós temos a origem, né, que ela é agrícola, urbana e mineradora, principalmente essas aqui que são as mais exploradas. A agrícola, o uso indevido de agrotóxicos e fertilizantes. Técnicas rudimentares de produção, que é a queima da vegetação antes do plantio, né? Então, assim, essa técnica de queima, né, dessa vegetação, ela produz também, de uma certa forma, uma poluição tanto para o solo como para o meio ambiente, né? E o uso indevido desses agrotóxicos, né? Infelizmente, são usados para acelerar, né? Acelerar o processo, né, de plantio, mas infelizmente ainda, né, vem causando, além da poluição do solo, a poluição do ar, né, e das próprias frutas, né, né, que ingerimos. A urbana são os aterros e outras instalações de tratamento e disposição de resíduos, né? Porque vem aquela pergunta: aonde é que está sendo colocado o lixo?
como está sendo tratado o lixo, né? O que está acontecendo, né? Nós somos grandes produtores de lixo. Aí nós temos também a mineradora, que lança esses produtos tóxicos no solo, né? Como mercúrio, tornando o mesmo estéril e sujeito à ação de agentes físicos. Muitas vezes não só no solo, muitas vezes eles são lançados em rios, né? Em nascentes de rios, certo? Em correntezas, em que muitas cidades, muitas vezes, utilizam dessa própria água, né? Para o seu consumo próprio, ok? Então, tem que se pensar nessa situação e qual é o projeto para o futuro, o que se pensa para a melhoria, né, na questão desses elementos químicos que são lançados, né, a céu aberto. Aterro sanitário, uma das grandes preocupações, né? O lixo urbano, como a gente havia falado, né, o processo de decomposição do lixo. A formação de um lixo é extremamente tóxico, né, que ele causa um chorume. O que é esse chorume? É aquele líquido, né, que ele é produzido a partir do lixo. Se você pega um lixo, você guarda, mistura essa quantidade do lixo, muitas vezes você deixa passar ali 2 ou 3 dias, mais ou menos, você vai pegar, você nota que o lixo ele está derramando um líquido, né? Aquele líquido nós chamamos ele de chorume, certo? Dessa maneira, há risco de contaminação do solo e dos lençóis freáticos, caso não haja estrutura que impermeabilize o aterro. Para evitar contaminação, o aterro deve ser construído em locais distantes de rios e lagos, principalmente, né? Porque se a gente sabe que esse chorume ele vai direto para o solo, vai que de repente você encontra uma canalização, uma artéria de água dentro do solo que encaminha essa água diretamente para o rio, né? E um rio que de repente favorece a nutrição de muitas pessoas que moram nas suas proximidades. Então nós temos aqui um exemplo de aterro sanitário de forma adequada, né? Uma vantagem que ele possibilita a obtenção de biogás, metano, para a produção de energia. Então nós temos aqui, você está observando, que ele tem aqui, ó, a captação do biogás, né? Entre as, você tem aqui os resíduos, né? Nessa parte aqui, ele gera esse vapor que gera uma pressão de ar que sai pelo processo de canalização, né? Que se interliga voltando para o sistema termoelétrico. Como nós somos grandes produtores de lixo, lixo também é um exemplo de fonte alternativa de energia, certo? Como reciclar o lixo? Uma grande preocupação. Você que está ouvindo esse vídeo, aprenda a métodos, né, de reciclagem do lixo. Uma dessas alternativas é você organizar, né, separar o lixo de uma forma correta, né? Você tem papel, metal, plástico, vidro e compostos orgânicos. Então, atribuir um saco de lixo para cada situação, entendeu? É o adequado, né? Quais são os benefícios que traz quando você organiza corretamente esse lixo? Os benefícios que você ganha: diminuição significativa da poluição, da água, do ar e do solo, geração de empregos e promoção de renda, redução dos custos de produção, redução de impactos causados pela extração de matérias-primas e economia de energia, né? Nós temos uma rede de energia que eles reciclam, né? Eles reciclam alguns tipos de lixo, tá bom? Então, esses são os benefícios. Aí nós temos ainda mais, ó, o que ocasiona a poluição do solo. O óleo de cozinha que você usa na sua casa, um óleo soja,
canola, girassol, qualquer tipo de óleo. Se jogarmos na pia, pode causar entupimento em tubulações e aumento dos cursos de tratamento de água, certo? 1 litro de óleo jogado na pia contamina 1000 litros de água. Olha aí. 1 litro apenas de óleo, ele contamina 1000 litros de água. É muita coisa, né, gente? Então veja aí, ó, o que pode se obter a partir do óleo de cozinha. O óleo de cozinha você pode fazer o sabão, pode produzir o biodiesel, resina para tintas, detergentes, ração para animais, certo? Então é a utilidade eficaz que pode ser reutilizado, né, o óleo de cozinha. Vamos aqui a um exercício, né, previamente de explicação sobre o contexto abordado, e em seguida terá algumas questões para vocês resolverem. O homem moderno tem provocado frequentes desequilíbrios na natureza. A presença de poluentes na atmosfera, a água e o solo tem gerado diferentes tipos de poluição, com danos à saúde dos seres vivos, e em especial a do homem. Entre esses agentes poluidores estão os metais pesados, tais como cobre, chumbo e mercúrio. E entre os óxidos de carbono, o mais perigoso é o monóxido de carbono, CO. De que forma o monóxido de carbono poderá ser prejudicial à saúde humana quando inspirado pelo homem? Bom, o monóxido de carbono, gente, se combina com a hemoglobina, tornando-a inutilizável para o transporte de oxigênio. Ou seja, ele fecha, né? Ele fecha, certo? O ponto de respiração, ele bloqueia, né, essa passagem do oxigênio, propriamente dita. Como os metais pesados poderão prejudicar o meio ambiente? Já respondi aqui, metais pesados são substâncias não biodegradáveis e, quando assimilados pelos seres vivos, apresentam um efeito cumulativo nas cadeias alimentares. Tal efeito pode causar prejuízos incalculáveis para a biodiversidade, principalmente para os elos finais das cadeias e teias alimentares. Então, vejam aí, né? Toda essa situação, vamos só voltar, exatamente a questão da continuidade, né, na cadeia alimentar. Então, esses metais pesados, quando você retrata sobre a questão, por exemplo, de metais pesados, o que você faz com a bateria do seu aparelho celular que não serve mais? Você joga no meio ambiente, né? O que acontece com a bateria de uma moto que não presta mais? Você guarda, você joga no lixo, joga em qualquer lixo. O que você faz com essa situação? O que deve ser feito com essa situação, né? Como foi dito, existem alguns lixos que são reaproveitados, né? Eles passam por um processo de reciclagem, de transformação, né? Vejam bem essa outra questão. A Escherichia coli e outras bactérias semelhantes são utilizadas como um precioso indicador de poluição das nossas praias e rios. A partir de um certo número de bactérias por unidade de volume, as autoridades sanitárias consideram a praia ou rios impróprios para o banho. Alta concentração dessas bactérias na água é indicador de poluição. Por quê? Porque são todos os procariontes, agentes patogênicos, isto é, causadores de doenças. O que são células procariontes? São as células organizadas, em um formato organizado, né? Então,
não são causadores de doenças, eles são necessários, né? Sua alta concentração é um fator de competição intraespecífica com as algas verdes. Não há competição, né, entre as bactérias e essas algas verdes, né? As algas, elas são essenciais à vida, porque elas são a continuidade da cadeia, né, alimentar em algumas situações. Sua existência indica com toda segurança a presença de fezes na água. Quando ele diz Escherichia coli, é uma bactéria semelhante às utilizadas no precioso indicador de poluição das nossas praias. Então, o causador, né, das bactérias são as fezes, né? Então, a existência indica com toda segurança a presença de fezes nas águas, certo? Então, a correta seria a letra C. Cuidado, gente. Muito cuidado com a questão de rios, de praias, né? Porque você pode estar numa praia que ela possa estar contaminada, que ela possa estar poluída, né? Que ela possa ter dejetos, né? Então isso, né, nos causa insegurança, né? Nos causa insegurança diante de algumas coisas, mas vamos sempre estar atentos. Então, gente, eu deixo para vocês essa atividade de formação cidadã, né? Como você coleta o lixo de sua casa? O que acontece se jogar esse lixo a céu aberto? Qual a sua sugestão para o tratamento desse lixo, né? Então, de acordo com o que a gente abordou, você vai nos dar a sua sugestão e nos fazer um retorno, né, dessa aula, né, para que possamos, né, ver aonde você conseguiu chegar, né, com seus conhecimentos. Obrigado a todos, né? Espero que tenham gostado desta aula e ficaremos aguardando aí a nossa próxima aula, daremos continuidade, né, sobre alguns outros tipos de poluição. Um abraço e até mais, se Deus quiser.